Oi pessoal, bom, hoje o assunto é um livro sensacional que é Kindred. Bom, Kindred foi uma leitura que eu fiz, o primeiro livro que eu li no mês de setembro, e olha só, muitas marcações, é um livro da grande dama da ficção científica, Octavia Butler. E, gente, que livro! Primeira coisa que eu quero comentar com vocês é que a Morro Branco, que é a editora que publicou aqui esse livro maravilhoso, acabou de fazer uma publicação nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, enfim, falando que a PNLD, que é um programa de educação, eles acabaram aderindo Kindred às escolas, então vão ser comprados livros para ser distribuídos para os alunos, para que todos tenham acesso a essa leitura. Então, parabéns, editora Morro Branco, porque realmente foi mais que merecido este livro ter ganhado para este programa, e que todas as crianças então leiam e tenham acesso a essa leitura, porque é realmente maravilhosa e está muito mais que merecido. Parabéns, então, Morro Branco. Aqui nós vamos conhecer Dana. Dana, ela vive na década de 1970, é uma mulher de 26 anos, casada com um homem branco, e ela é negra, né? E por algum motivo desconhecido, quando Rufus, que é um menininho que vive em 1850 e pouco, na época da escravidão, acontece algumas coisas com ele, ela acaba sendo transportada para onde esse menino está, lá na época da escravidão. Então ela faz essa viagem no tempo toda vez que esse menino tá passando por alguma coisa lá. Só que este menininho é um menininho branco, filho ali dos senhores das terras e dono de escravos, enfim. Então ele tem bastante escravos a seu serviço. Então toda vez que esse menino passa por algum problema, ela é teletransportada ali, faz essa viagem no tempo e vai parar junto com esse menino branco. Aqui, claro que essa viagem no tempo, apesar dela não ser tão bem explicada, dela não ser tão bem apresentada, enfim, nada mais e nada menos é do que um grande pretexto para que você faça essa viagem no tempo junto com a protagonista, que vai narrar em primeira pessoa. Então você vai se sentir realmente na pele da protagonista, né? O cérebro faz isso com a gente, você acaba lendo em primeira pessoa e acaba se colocando no lugar ali da personagem. E essa viagem no tempo vai mostrar todo o horror, o terror e tudo que os negros sofreram na escravidão de uma forma muito desumana, de uma forma muito explícita, de uma forma muito real. Então esse livro, a viagem no tempo, nem precisava ser realmente tão explicada diante de tudo que eu li aqui sobre os escravos. Que Dana, quando ela chega lá viajando no tempo, na terra deste menino chamado Rufus, ela acaba então se tornando a escrava ali dentro daquelas terras. E apesar do menino acabar se afeiçoando com ela, com a Dana, e sempre solicitando Dana, estando perto de Dana, tentando protegê-la do serviço pesado que os escravos tinham, ela era uma escrava e ela sofria as consequências de ser uma escrava. É desumano você ler tudo o que tá aqui e realmente o que eles sofreram, porque a autora ela escreveu de uma forma bem real e eu fiz várias marcações que assim me deixaram de estômago assim embrulhado, porque a gente ouve nas escolas tudo o que se passou na escravidão, mas eu acho que a gente não se aprofunda tanto, a gente não pesquisa tanto, a gente não liga tanto, a gente faz o trabalho ali escolar de uma forma muito mecânica, né? E quando eu li o livro e consegui enxergar aqui algumas coisas que os negros passaram, a gente vê que hoje
os negros de hoje, que talvez estejam aí na geração de bisnetos ou trinetos de escravos, eles ainda colhem frutos daquela época, o preconceito daquela época, e assim, não dá nem para acreditar, né? Bom, os negros, eles eram acorrentados pelo pescoço, braços, pernas, para serem vendidos e transportados de um lugar para o outro. E essa venda de escravos era feita de uma forma bem comercial, como se estivesse vendendo ali banana, mexerica, maracujá. E então os negros que se casavam, eles tinham filhos, e os filhos, quando tinham uma certa idade que já podia trabalhar, os donos das terras, eles pegavam aquelas crianças, tiravam de suas famílias e vendiam para ter um dinheiro, né? Porque quanto mais negros nasciam, mais dinheiros eles podiam ter com a venda dos filhos dos casais negros, e eram levados assim, sem despedida e sem dó e nem piedade. Então os negros acabavam nem convivendo com seus filhos e eles sofriam muito. Imaginem só, né? Seu filho ser arrancado de você e ser vendido para ser escravo, uma vida assim muito triste. Os negros que trabalhavam nos campos, eles trabalhavam até a exaustão. Eles não comiam direito, eles recebiam uma quantidade de alimento uma vez por semana e eles tinham que ali se manter aquela semana com aquela quantidade de alimentos. Se eles comessem a mais ou a menos e faltassem, eles iam ficar sem comida. Então era bem restrito a alimentação deles, bem precária e muitas vezes sobras do que sobrava da mesa dos brancos. Então, se o branco não quisesse mais comer, eles davam para os negros comerem. E muitas vezes, gente, crianças acabavam comendo o resto do que se davam para os animais, para os porcos, para o gado, enfim. Então, a fome entre eles era muito grande. E essa falta de energia que eles tinham acabava chegando até o campo, porque eles tinham que trabalhar muito pesado e não tinham energia. Então eles desmaiavam, eles passavam mal, e cada vez que isso acontecia, eles eram chibatados, eles apanhavam, eles sofriam tortura para voltar ao trabalho pesado. Então eles não tinham opção de passar mal, eles tinham que trabalhar, porque senão eles seriam chicotados. Basicamente, as narrações de chicotadas, de tortura que eles sofriam por não trabalhar direito, ou por olhar torto, ou por resmungar, ou qualquer outro motivo que os brancos se sentissem ofendidos, é muito forte a narração. E os cortes que eles sofriam com as chibatadas eram tão profundas que deixavam queloides muito grandes nas costas dos negros, e aquilo podia infeccionar. Então eles tinham que sofrer a chibatada e logo em seguida colocar sal, limão, fazer uma salmoura e jogar em cima daquelas feridas para cicatrizar logo, e eles não assim sofrer infecções, porque se sofresse alguma infecção, obviamente os brancos não iam contratar médicos para tratar, porque ou o negro se curasse sozinho de qualquer doença, ou ele iria morrer, e tanto faz. Não tinha ajuda médica, porque o branco não pagaria, não gastaria seu dinheiro com um negro. Muito dolorido ver todas essas narrações, e entre essa muitas outras, e toda vez que eu via cenas de violência e descaso, e enfim, é de deixar o coração assim palpitando. Entre tudo isso que eu narrei pra vocês, tem muito mais coisas. E, gente, a gente percebe que hoje os negros que estão aí se posicionando, que estão tentando mostrar que até hoje, gente, que é uma coisa depois assim, né, mais de século, eles ainda têm que mostrar que são como nós somos, não é diferente, enfim. Crianças estão sofrendo bullying nas escolas ainda por serem negras. Gente, é assim, não tem nem como mensurar que isso ainda aconteça depois de tudo que eles passaram. E eu sempre digo aqui, conversei com meu marido, enfim, com as pessoas que leram,
que muito se fala da Segunda Guerra Mundial e tudo que se passou naquela época com Hitler, os judeus que sofreram. Porém, muito se fala, talvez porque sejam brancos, então é muito citado toda aquela violência porque eram brancos. E talvez não cite, mas se você não sabe, não eram só os judeus que eram levados para as câmeras, eram também os negros e os homossexuais. Então tudo que era considerado aberração para o senhor Hitler era levado para a morte. Então, para você ver que até hoje negros sofrem com tanto preconceito. E, gente, não é mimimi. Cara, leia esse livro que você vai ver a luta diária de ser um negro desde aquela época até hoje. Então, é muito necessário fazer essa leitura. Eu recomendo para todos, para o mundo, e que realmente essas crianças que vão ter este programa vão receber esse livro, leiam com muita dedicação para ver como que é então profundo a leitura deste livro. Aqui na contracapa, né, nós temos um quote, né, um comentário bem assim: impossível terminar de ler Kindred sem se sentir mudado. É uma obra de arte dilaceradora, com muito a dizer sobre o amor, o ódio, a escravidão e os dilemas raciais. Gente, é verdade, não tem como você não ler Kindred e não ser uma outra pessoa e olhar os negros com uma outra visão. E gente, a gente só tem que se envergonhar e pedir muito perdão a Deus e aos negros e a todo esse povo que sofre ainda preconceito, porque é muito triste tudo que se passou. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha, compartilhem esse vídeo, faça com que todos leiam esse livro, porque é realmente maravilhoso. E não perca tempo de lê-lo, faça isso logo. E tá super recomendado, favoritado. Então fica aqui uma ótima dica de leitura. Beijos, até o próximo vídeo, tchau!